Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, Carlos falando aqui com vocês. Venho trazer mais um relato de uma pessoa próxima a mim, tá? Conhecido. Ele me alegou, eu já não acredito nessa hipótese, tá? Ele alegou que a MC Games foi hackeada. E aí o saldo dele, que tinha aproximadamente R$ 8.000, simplesmente desapareceu. Ah, Carlos, mas como é que vai desaparecer? Porque para solicitar um saque é necessário fazer selfie, a conta só cai no CPF dele. É exatamente isso. O que foi que aconteceu? E por que ele acha que foi hackeado? Tá? Ele está me falando que foi hackeado. Eu acredito que não, eu descarto essa hipótese, tá? De ser hackeado. Mas o que aconteceu? Acessaram a conta dele, trocaram os dados da conta e aí conseguiram sacar. Isso foi o que ele me trouxe. Eu vou trazer o relato aqui, vou trazer o relato dele aqui para vocês. Fechou? Mas antes de fato começar esse vídeo, eu quero deixar dois recadinhos aqui para vocês. O primeiro, fique até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer um negócio aqui bom para vocês. Beleza? Quero dar um recado importante no final do vídeo. E outra, né? Também antes de começar a dar início ao relato dele, vou trazer aqui para vocês mais uma vez o meu grupo lá de bônus, promoções e free bets. O link tá aqui, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Mas eu quero trazer que vou vir aqui, vou entrar no grupo hoje não, né? Esse mês, hoje são 19, ou seja, dia 19, tivemos o nosso terceiro duplo green no grupo. Então já somamos quase, só de duplo greens, tá? Já somamos quase R$ 2.000 de lucro. O que é essa operação de bônus, promoções e free bets? São operações, tá? Onde a gente aproveita bônus, promoções e free bets das casas. São operações, podemos chamar de arbitragem, tá? Mas são operações sem risco, onde a gente consegue extrair dinheiro dessas promoções, desses bônus que as casas trazem pra gente. Eu ia trazer aqui só a imagem lá dentro do grupo, tá? Mas acredito que não precisa. O link tá aqui embaixo, tem um vídeo meu explicando tudo como funciona. Então, vale muito a pena, ou seja, se a pessoa entrou no grupo hoje, o grupo ele se chama Meta 1000, porque o nosso objetivo é fazer você lucrar no mínimo R$ 1.000 todos os meses. E a gente vem cumprindo isso aí rigorosamente. Mesmo com o mercado, a gente passou aí um período de um mês, quase 2 meses, com o mercado em baixa, tá? As casas ofertando poucas promoções, mas mesmo assim a gente sempre conseguiu entregar o prometido, né? Você fazer aí pelo menos R$ 1.000 todos os meses, tá? Então vale super a pena por se tratar de uma operação sem risco. Fechou? Mais uma vez, fica até o final, que no final do vídeo eu vou trazer uma operação aqui para vocês. Beleza? Vou abrir um grupo aí e quem quiser aproveitar esse grupo, não vou cobrar nada, tá? Referente à parceria, mas no fim do vídeo eu explico do que se trata. Pois bem, vamos lá. O relato foi que acessaram a conta dele e sacaram o valor. Eu vou pôr aqui o áudio para vocês escutar, vocês vão estar escutando aí o áudio, tá? Do relato que ele trouxe aqui para mim. Beleza? Então eu quero que vocês escutem bem. Vou até aumentar o som aqui, tá? Escutem bem, tá? Cara, bicho, sabe nada. Beleza, eu fui logar na minha MC Games, aí não tava logando, né? Aí, beleza, rapaz, já achei estranho daí. Aí eu peguei e mudei a senha, né? Mudei a senha e tal, aí botei lá em meus dados. Quando eu fui abrir meus dados, pô, tava tudo mudado, pô. Endereço, chave Pix, telefone. E o dinheiro tinha sumido, mano. Tinha sumido, né? Aí eu entrei no chat pra falar com os caras da MC. Aí eles me mandaram todos os comprovantes, tá ligado? Das transações de saque. Aí eu vi, rapaz, eu sempre saco na Nubank, né? E tava uma liquidante lá da PG, sei lá, tipo aquela liquidante de fintech, que eu nunca tinha visto na minha vida. Rapaz, aí foi golpe, velho. Os caras sacaram meu dinheiro da MC sem minha permissão, né? Porque eu não botei minha facial. Nunca criei conta, nenhuma fintech dessas daí, né? E simplesmente sumiram, pô. Eu tô tentando
entrar em contato com os caras da MC e sempre eles, não, é, fica dizendo que já sacou, isso aí é por conta do banco. Não, pô. Como é que eu saquei sem botar meu rosto, pô, tá ligado? Não tem condição, não tem condições de acontecer isso, mano. Ah, o que é que tu me indica aí? Será que esse advogado resolve essas paradas aí? Tem mais, tá? Pô, mano, achei muito estranho, pô. Quando eu fui logar, tava dando inválido, tá ligado? Minha senha. Aí eu, pô, beleza, eu vou mudar minha senha, né? Tá dando errado minha senha, eu vou mudar. Aí vai, eu entro na conta, mudei a senha, entro na conta. Aí vou lá na opção de meus dados. Claro, tava tudo mudado. Quando olho pra cima, mano, zerado. Zerado, nada de saldo. Tinha 20 e poucos centavos só de saldo. Eu, tá porra. Eu não fiz nenhum saque. Vou ver se aconteceu uma coisa aqui. Quando eu fui lá em opções de retiradas, tipo, histórico de transações, tava tudo, mano. Tinha várias negadas, tá ligado? Tipo, vários saques de R$ 1.000 negado, 999 negado, 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 negado. E alguns aprovando, entendeu? Então, no caso, ou alguém do próprio suporte, né, que tem os dados, vazou os dados, ou, não sei, mano, não sei. Roubaram, mano, roubaram, simplesmente sumiu meu dinheiro, porra. E eles estão alegando que foi para um banco vinculado com o meu nome, só que eu nunca criei conta nesse banco, mano. Como é que eu vou sacar? Beleza. Tem uma conta na Nubank, ele só saca na Nubank. E daqui a pouco tem vários saques negados e uns aprovados com saque em outro banco que eu nunca fiz na minha vida. Isso aí tá errado, alguma coisa tá errada, mano. Tá ligado? Então, eles têm que provar, entendeu? Que foi eu que verifiquei de onde foi o IP, de que localidade, entendeu? Porque eu sei que não foi eu que saquei, mano, não foi eu, tá ligado? Então simplesmente foi um golpe e eles tiraram, não sei, alguém hackeou e tiraram e eles não querem resolver, tá ligado? Meu problema. Aí se tu tiver como passar esses áudios aí para o advogado para ver se tem como resolver ou de que maneira resolver, tu me passa aí, por favor. Te agradeço bastante, irmão. Pô, mano. Beleza, foi isso. Foi esse, né? Os relatos que ele me trouxe. Ele até comentou do advogado. Eu passei os áudios para o advogado dele, o advogado, né? Que eu conheço que resolve todos os meus problemas com as casas. Falou que resolvia. Disse lá até o preço. E para quem não tem essa condição de pagar? E aí, quem não tem? Porque o advogado ele cobrou R$ 1.500. R$ 1.500 dava para resolver tranquilo. E, cara, para quem não tem o valor para entrar com uma causa, uma ação, tem várias formas baratas de se resolver, tá? Não é simplesmente... É porque você com o dinheiro, você paga o advogado de 1.500, passa todas as informações que você tem para o advogado e o advogado resolve tudo. Vai atrás e resolve tudo. Agora, se você não tem dinheiro para poder entrar com ação, sofreu algum problema desse aí com a casa, não tem dinheiro, existem vários passos, tá? O que é que eu vou lhe alertar? Primeiro, crie uma conta lá no Reclame Aqui. E as casas hoje, em dia, elas se preocupam muito, né? As casas corretas, né? Elas se preocupam muito com a nota, com obter o selo lá do Reclame Aqui. Então, primeiro passo, cria uma conta no Reclame Aqui e faz o seu relato lá no Reclame Aqui. Segundo passo, entra no consumidor.gov. Vai na internet aí, vai no Google e pesquisa consumidor.gov, beleza? Você vai ter que conectar junto com a sua conta do Gov. Cara, eu tenho algumas, podem dizer assim, chamadas abertas aqui na minha consumidor.gov. Talvez eu faça um outro vídeo explicando, mas entrar no consumidor.gov lá, faz o relato, abre, não é esse o nome, né? Mas abre um chamado lá e faz um relato do que aconteceu, porque lá no consumidor.gov a casa ela tem um prazo de 13 dias corridos para poder lhe responder, tá? Então você vai unindo todas essas provas, tá? Então Reclame Aqui, consumidor.gov, e também você pode ir em pequenas causas no Procon, tá? Eu já vi caso que o Procon, já vi relatos, tá?
de que o Procon chegou para a pessoa e disse, olha, isso aqui não é com a gente não. Te vira aí, é ação, é um outro tipo de ação, mas não é com a gente. E já vi relatos de outras pessoas que caramba, eu falei agora. Esse órgão aí, tá? Já sentou, já abriu algum processo lá para tentar resolver, tá? Essa é a versão mais barata, que você não precisa ter dinheiro para poder entrar com ação. Então, nas últimas situações, entra com ação aí para tentar resgatar os valores. Agora eu fico me perguntando, cara. E assim, com toda a vivência que eu tenho no mercado, regulado, as vivências que eu estou tendo no mercado regulado e com o mercado que eu já tive há muito tempo, no mercado sem regulamentação, eu posso falar por mim. O mercado antes da regulamentação era muito melhor em termos de lucro, eu lucrava muito mais, tá? E não tinha tanto problema como a gente tem hoje. Pelo menos eu não via tanto problema como a gente tem hoje, tá? Ah, Carlos, mas hoje a gente tem uma regulamentação, tem algo que a gente pode entrar na justiça porque eles têm sede no Brasil. Ótimo, cara, beleza. Mas a gente está tendo muitos casos e nem sempre entrar na justiça é certeza de que você vai ganhar, tá? E também no mercado antes da regulamentação, você também poderia entrar na justiça. As casas eram lá em paraísos fiscais, por exemplo, Curaçao, Malta, mas aí num processo, o advogado, quando ele é bom mesmo, ele vai nas intermediadoras, ou seja, nos gateways de pagamento, onde os gateways eles vão receber o valor aqui no Brasil. A empresa é necessário ter escritório no Brasil para poder enviar o dinheiro para fora. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo, né? Podemos dizer assim. Mas, meu irmão, me assusta muito, velho, o tanto de problemas que eu tô vendo que as pessoas estão tendo. Esse dia eu trouxe um da Beto Nacional anular a aposta lá do cara, 20 mil reais. Aí hoje eu trago esse caso. Existem vários e vários outros casos que eu vejo por aí, não trago para cá, tá? Então assim, é preocupante, viu? A gente tá no mercado regulado e tá tendo esse tanto de problemas, beleza? Então a dica que eu dou para vocês, se você tiver algum problema parecido e não tem dinheiro para entrar com ação, é essa. Vai no Reclame Aqui, Consumidor Portugal, Procon, procura pequenas causas, vai atrás, cara. E outra, viu? Vocês precisam muito utilizar hoje em dia as ferramentas com inteligência artificial. Por exemplo, um chat GPT da vida hoje. Você pode pôr lá, dar um prompt, você escrever lá no chat GPT, contar esse seu relato para o chat GPT e pedir para ele orientação com base na lei da regulamentação, qual o melhor caminho. O chat GPT ele vai trazer para vocês. Então vocês precisam saber utilizar hoje as ferramentas de inteligência artificiais. Fechou? Então é isso, pessoal. Como falei no início para vocês, queria deixar um recado aqui no final. Eu tenho uma parceria com a casa há mais ou menos 7 meses, que é uma casa regulamentada, onde eu rodo a minha operação de REV. Cara, já veio muita gente no meu WhatsApp, meu número sempre deixa aqui embaixo, já veio muita gente no meu WhatsApp perguntando, querendo saber como funciona essa operação de REV. Meu irmão, eu vou resumir aqui. Para você tentar ir buscar uma operação de REV, hoje você precisa ter uma filiação numa casa de aposta hoje, beleza? E para ter a filiação você precisa ter CNPJ, ou seja, no mínimo um MEI aí, e precisa também emitir nota, tá? Então você precisa ser afiliado em uma casa, pelo menos faz um contrato com a casa de um REV bom aí, para essa operação de fato ser uma operação lucrativa. É preciso ter CNPJ aberto e emitir nota, tá? E a operação em si eu não entrego, porque é uma operação que eu faço. As pessoas normalmente não têm CNPJ em regra, né? Não tem CNPJ, não consegue afiliação em casas, por mais que tá fácil hoje, podemos dizer assim, de conseguir afiliação, tá? E o que é que eu quero dizer com isso?
com essa minha parceria com essa casa e o resultado que eu estou dando para ela e automaticamente para mim também, como é uma operação de heavy, eu trago o resultado para ela, automaticamente esse resultado volta para mim também, esse resultado financeiro. Eu fechei outra parceria com eles, cara. Há um bom tempo, eu já estava juntando uma grana, separando uma graninha para poder criar a minha própria ferramenta de inteligência artificial. E essa casa, ela me deu de presente. Ela me deu de presente essa ferramenta. Essa ferramenta, eu já testei ela. Eu já fiz hoje 18 bets. Já fiz 18 bets. É aposta mesmo comum, tá? Aposta normal. De risco mesmo, aposta comum, de risco mesmo normal. Dessas 18 bets, só errei, não é... Eu falo que eu errei porque é uma análise minha, é uma análise com base na minha ferramenta que eu mesmo criei, tá? Eu só errei uma, beleza? Eu só errei uma. Essa ferramenta foi muito caro. É uma ferramenta onde eu mesmo criei ela. Eu falo para a ferramenta mesmo assim: ferramenta, pega os dados dessa outra ferramenta aqui, junta com os dados dessa outra ferramenta, junta com os dados desse tipster, com os dados daquele tipster e me entrega as melhores, podemos dizer assim, apostas. Tá? E aí vem dando muito certo, é uma ferramenta muito top. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não vou abrir a ferramenta, tá? Porque se eu fosse abrir a ferramenta, eu iria abrir uma ferramenta paga e normalmente ela seria no mínimo aí uns R$250 mensais, no mínimo, tá? Mas eu não vou abrir ela nem pagando, eu não vou abrir ela nem pagando essa ferramenta. E o que é que eu quero para vocês? Eu vou criar um grupo, não criei ainda, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô trazendo para vocês essa informação e automaticamente quando chegar pessoas interessadas lá no meu WhatsApp, meu WhatsApp vai estar aqui embaixo e aí eu vou criar um grupo, tá? Gratuitamente compartilhar essas bets com vocês. As minhas bets todas foram planilhadas às 18, tá? Eu fiz mais duas hoje e vou compartilhar falando aqui com vocês as duas que eu fiz hoje. Ou seja, já vai em 20 bets, né? Foram duas que eu fiz hoje, vou compartilhar falando aqui para vocês, tá? Então, quem quiser ter acesso ao grupo, não é a ferramenta, esse grupo eu vou estar compartilhando lá, beleza? São entradas pré-lives, vão ser entradas em várias casas diferentes. Hoje eu utilizei acho que um total de 5 casas, tá? Inclusive a casa que eu tenho parceria também, eu consigo fazer nela. Então são 5 casas aí que eu utilizei até hoje. Posso utilizar muito mais casas, porque a ferramenta ela me dá muito mais opções de casas. Fechou? Então, quem quiser participar do grupo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama lá no WhatsApp, diz: Carlos, eu quero participar do grupo lá, do vídeo que você fazendo, da sua ferramenta de IA. Beleza? Não tenho ninguém, ainda não criei o grupo. De acordo com que as pessoas forem chegando, eu vou abrir 50 vagas apenas, tá? 50 vagas, completou essas 50 vagas, ou eu deixo ele fechado, ou aí só pagando mesmo. Só pagando uma mensalidade ali, baratinha, só para vocês verem eu compartilhando essas bets. Fechou? Então quem tiver interesse, me chama no WhatsApp aqui embaixo, que aí eu vou criar o grupo e vou colocando um por um lá dentro, beleza? Então vou compartilhar com vocês aqui a bet que eu fiz. E vou dizer também a casa, tá? Vou dizer a casa aqui. A bet que eu fiz. Essas bets que eu faço, normalmente sempre duplas, tá? Raramente é uma única bet, uma simples, tá? Mas em regra são duplas. Veja o que a ferramenta entregou aqui, tá? Hoje é 19, o jogo de hoje, 7h30 da noite, tá? Vila Nova e Volta Redonda. Onde é que está o valor? Em menos de 6,5 escanteio para o Volta Redonda. Carlos, mas essa linha não está aberta. Tá, porque a ferramenta ela acha. Essa linha ela está aberta na Superbet. Eu fiz essa bet na Superbet. Tá? Eu vou compartilhar com vocês. É uma dupla. Beleza? Ou seja, abaixo de 6,5 canto para o Volta Redonda. Fechou? E para completar a dupla ali, a dupla com
esse do Volta Redonda. Também na Superbet, na NBA, tá? O jogo do Miami Heat e o Golden State Warriors. Qual é a bet aí pra coincidir, pegar a dupla aí com o jogo do Volta Redonda? É o handicap mais 15,5 para o Golden State Warriors. Ou seja, o Golden State pode perder de uma diferença de no máximo 15 pontos. Ou seja, o Miami Heat ganhar aí com 15 pontos de diferença no máximo. Se ganhar 16, eu perco essa bet. Beleza? Então, só para ficar gravado aqui, menos de 6,5 cantos para o Volta Redonda no jogo de hoje contra o Vila Nova, e o handicap asiático mais 15,5 para o Golden State Warriors. Fechou? Somando aqui, deu uma odd de 1,61. Odd de 1,61 lá na Superbet. Fechou? Tamo junto, é isso. Trouxe o recado aqui para vocês da situação que meu amigo tá passando aí com a MC Games, tá? Não sei, eu passei o contato do advogado para ele. O advogado até me antecipou os valores, tinha cobrado R$ 1.500. Não sei se ele fechou ainda, beleza? Como tá o andamento, mas é isso. A gente tá no mercado regulamentado e eu tô muito preocupado com o que tá acontecendo, com a quantidade de problemas que tá acontecendo. Fechou? Quem teve algum problema com alguma casa de aposta nesse mercado regulamentado, se resolveu, deixa aqui nos comentários como foi que você resolveu esse seu problema e qual o seu problema, para mais pessoas estarem sabendo. Fechou? Tamo junto a isso e até o próximo vídeo.